Bom, desta Taça da Liga, além do triunfo do Sporting Braga, resultou também o facto de ter sido aberta a caixa de Pandora no Futebol Clube do Porto, com o discurso da desunião feito por Sérgio Conceição, que imputou esse facto a algumas das dificuldades que o Porto está a ter. António, em tantos anos, isto é uma situação que não era normal, nem é normal, que não existia de todo no Futebol Clube do Porto. Sim, claro. Em primeiro lugar, há questões de natureza institucional que podem ter alguma influência nisso, designadamente a circunstância de o Presidente do Porto provavelmente ter menos peso e menos iniciativa direta sobre algumas questões de Porto. Não é? Em segundo lugar, a falta de dinheiro traz sempre acrescidas situações de potencial conflito. Não foi só o sábado, não é? que se notou que há problemas no Porto que nunca terá havido nos últimos 30 anos, ou no Conselho mais, até no Conselho de Pinto da Costa. Não é? Também a questão com o capitão, como é que é? Com o Danilo. O Danilo, logo na pré-temporada, a questão da jornada latino-americana de alguns jogadores, que são aspectos. Depois o próprio modo feitio, a personalidade do treinador também leva a que, julgo eu, não é? Tentando extrapolar o que nós nos apercebemos para fora, que possa acontecer dentro do clube, dentro da equipa, admito que haja algum mal-estar, não é? Em todo caso, eu que até sou um bocado crítico do estilo de Sérgio Conceição, tenho que admitir que ele foi corajoso, que disse, foi precipitado, evidentemente, mas para ele dizer aquilo é porque de facto eu ouvi alguns adeptos portistas e depois dizerem que o Porto não tinha ganho nada com a intervenção do Sérgio Conceição. E ouvi também o António Oliveira, uma das figuras do Futebol Clube do Porto, e um daqueles nomes que normalmente aparecem como possíveis candidatos à sucessão de Pinto da Costa, dizer que, nesta altura, a única coisa que o Presidente do Porto não pode fazer é estar quieto. Tem que fazer alguma coisa. Ou despedir o treinador, ou dar confiança ao treinador, mas resolver, e não pode ser pela inação. Tem que ser proativo. Ontem, domingo, no jornal, que é o Jornal do Porto, Jornal de Notícias, o Jornal do Porto, da cidade do Porto. Sim. Não estou aqui a insinuar nada. Mas, de facto, está mais ligado até ao próprio clube. Dizia, preto no branco, que, de acordo com a informação que nós obtivemos dos meios diretivos do Porto, as afirmações do Sérgio Conceição foram consideradas uma traição. Foi a palavra, não é? Portanto, não vai ser fácil reparar tudo isto. Evidentemente que no futebol tudo se repara com vitórias, portanto, essa é que é a velha questão, não é? Mas nesta altura é só recaustar mesmo. Porque pois, mas repare bem, já no ano passado se sentiram muitas coisas destas, a principal das quais foi aquela desautorização e diluição de hierarquias que resultou de 2 ou 3 situações em que a claque, uma das claques, pelo menos, é a mais conhecida, que tem um poder de tutela sobre o treinador. Nesse sentido, eu acho que o Sérgio Conceição tem razão, não é? Quer dizer, o clube, não sei se é uma das coisas que ele eventualmente se pode queixar, assim, não sei, é que os órgãos diretivos têm que preservar a hierarquia no sentido de quem é responsável pelo futebol, pela equipa de futebol, e não permitir que, direto ou indiretamente, real ou falsamente, mas dando a ideia de que parecer às vezes também é, que um conjunto de indivíduos que dizem que constituem uma claque exercem um poder de tutela
ou de superintendência quase sobre a criatura e ao criador. Pois, ao criador, pois exatamente. Pois, isso e o criador aproveitou-se muitas vezes noutros contextos da criatura. Claro, mas isso mais tarde ou mais cedo tem o efeito bumerangue. E vai ter, vai ter ou não é? Sérgio, diga uma coisa, a página de tantas parece que está aqui a desenhar uma tempestade perfeita sobre o futebol. A minha expressão que eu estava a pensar. Porque tem vários anos. Tem o crescimento da claque e a força que a claque tem dentro do clube, inusitado, diria. Depois tem este contexto de fim de ciclo de Pinto da Costa, com uma série de putativos candidatos que podem já começar a posicionar-se para o day after, e uma série de resultados desportivos menos interessantes, com a agravante do desastre que foi com o Krasnodar. E não está cá a Joana Amaral Dias, senão tapava já a cara. Mas, e com a agravante de. Isso custou. Não, é com a agravante do opositor ser o Benfica. Pronto, e ainda por cima o Benfica está numa fase melhor e numa fase boa até de saúde financeira. Eu julgo que tudo ou pelo menos haverá uma tendência para as coisas se regularizarem no dia 8 de fevereiro, dia do Porto Benfica. Aí vai ser o tira-teimas uma vez por todas. Agora, a questão das claques é aquilo que está a suceder no Sporting. E que eu disse no outro dia, que para já é no Sporting, mas vamos a ter calma, porque depois vai surgir noutros lados. E esse problema vai ser um problema muito premente, porque o presidente Pinto da Costa não é eterno, no meu modesto entender, já está há mais de tempo à frente dos destinos do Futebol Clube do Porto, deu muito ao Futebol Clube do Porto, com certeza que sim, criou a sua guarda pretoriana, e depois vai ter, quem vier a seguir, não é ele, quem vier a seguir vai ter problemas com a guarda pretoriana, como Frederico Varandas está a ter com as guardas pretorianas anteriores. Por isso é que este trabalho, que a Liga decidiu meter ombros, é um trabalho muito mais importante que as pessoas à primeira vista podem coisa. Agora, há aqui um dado que me parece também, é a minha percepção, eu não o conheço pessoalmente, ele como jogador já era truculento, eu acho que por alguns episódios que têm vindo a lume, eu acho que Sérgio Conceição deixa algo a desejar em termos de ser um comandante de todo um grupo. Arranja problemas, às vezes pequeninos, e nós muitas vezes temos que ser, de certa maneira, compreensivos para resolver determinado tipo de situações. Ou era com o Danilo, ou era com a festa de aniversário, ou era qualquer coisa. Quer dizer, tudo serve para mexer e para pôr em causa, às vezes, um determinado caminho que está a seguir. Mas há um problema, segundo se dizem nos mentideiros, esse é que é a grande razão, que é o problema das finanças do Futebol Clube do Porto. Aí é que sim. Dizem que a breve trecho o Porto vai ser confrontado com uma situação talvez muito mais problemática em termos financeiros, já está sob do fair play financeiro, com a necessidade de realizar vendas até junho. 78 milhões por aí, até 78 milhões. Não são trocos. Pois, é que não se compreende como é que o plantel não tem nenhuma estrela emergente, nenhum grande jogador que valha perto disso. Aquilo que aconteceu no ano passado com o Brahim e com o Herrera, sim. E que pode acontecer com o Alex Telles, era impensável numa estrutura do Central também. Absolutamente. E do Filipe. Mas o Filipe foi pago. Agora os outros não, os outros saíram a custo zero. O Marcano é que tinha saído a custo zero, e depois voltou. Agora, de qualquer modo, há aqui uma coisa... Mas o Porto agora não estará menos atento a isso, não tem dinheiro para renovar os contratos. O problema está aí. E há outra coisa que quer dizer, o Futebol Clube do Porto mantém os mesmos jogadores. Houve uma altura que estava a jogar bem, estava a conseguir bons resultados, e de repente isto assim desaparece. Não são picos de forma. Atenção, isto não é bem assim. Agora, há aqui qualquer coisa que eu ainda não me apercebi, só está de lá dentro. Esta frase do Sérgio Conceição, da desunião, da SAD e tudo isso, revela algum mal-estar, e eu fico sempre a pensar, é o seguinte, é quando eu ouço um presidente, que isto está farto de acontecer no futebol português, quando eu ouço um presidente a dar um voto de confiança ao treinador, normalmente é o primeiro caminho que possa despedir. Eu acho que o que está a passar no Porto é uma discussão que se faz em dois planos. Por um lado, é uma questão típica de personalidades. Não fujamos disso. Claro. Ou seja, era mais ou menos óbvio
que neste momento há muita gente no Futebol do Porto que não atura, utilizemos a expressão como ela é, não atura o Sérgio Conceição, não atura o feitio dele, as reivindicações dele, não está para aturar. E a única pessoa que de facto o atura, e atura convictamente, é o Pinto da Costa. E portanto, já no final da última época, quando se especulava, Sérgio sai, não sai, depois até com alguns alegados convites que poderiam vir de fora para ele sair, que seria uma saída airosa, e muita gente dentro do Porto desejou realmente que ele saísse. Mas Pinto da Costa é de facto quem mais o defende. Há aqui uma questão de personalidade. Depois há uma questão de cultura, que o Porto ainda não fez a transição entre, para além das questões financeiras, que é à parte, o Porto ainda não fez a transição entre o clube regional a Porto e o Porto europeu. Ainda não completou esse processo de transformação. E então é um bocado um motor a Porto, mas num carro em que o chassi já não é bem a Porto e os pneus já é cada um de sua marca. E, portanto, aquilo acaba por dar nestes problemas. O que Sérgio se queixará, e, enfim, e as próprias informações hoje divulgadas por a Bola, tem a ver com o Sérgio não se sentir apoiado, o facto de ter que ser ele assumir perante alguns jogadores, nomeadamente daquela festa com o Marchesini, da mulher do Uribe, terá que sido ele a assumir o papel de mau perante os jogadores, quando ele estaria à espera que seria a própria SAD de imediato assumir o papel de mau. Uma festa que foi divulgada pelos Super Dragões. É verdade. Até lhe correu bem, ganhou essa questão, o episódio que lembrou há bocadinho daquela humilhação dos jogadores do Porto terem que ser humilhados perante as claques. O Porto tem um problema neste momento grave, que precisava de um Pinto da Costa, que já não é, já nem pode ser. Um Pinto da Costa de há 20 anos, há 15... Enfim, não havia isto em três penadas. Resolvia a questão no instante e tudo sanado. E daí a conferência de imprensa hoje já, eu estou curioso de saber quem é que vai falar amanhã, depois do jogo. Conferência de imprensa do Sérgio Conceição, se houver. É verdade que eles são obrigados, mas se pagam a multa também são para aí 1.000 e tal euros, ou o que é, portanto também não é por aí. Ou se for preciso mandar um adjunto falar, também não é por aí. Mas neste momento está toda a gente curioso por uma intervenção pública, porque a partir do momento em que o Sérgio diz o que diz, não é fácil qualquer desculpa colar ali, qualquer aquilo foi o momento, aquilo não é bem. Ou seja, a fasquia foi tal, eu acho que Sérgio não mediu, ou seja, há muita gente que alinha na teoria de que aquilo foi provocado no sentido de provocar certos efeitos. Sérgio, por norma, não é um estratega ao nível da comunicação, é um emotivo. E, portanto, ao desabafar aquilo, percebe-se que é um acumular de muitas situações, de muitas decisões que ele acha que não devia ser ele tomar, desde coisas tão simples como viagens, qual é a melhor altura, com o regresso, quando jogam em Lisboa, quando é que regressam, quando não regressam. E ele acha, o facto de ele se queixar, enfim, de alguns atrasos na política de contratações e reforços. Portanto, há várias queixas. Aquela coisa de o calarem nas conferências de imprensa. O que me dizem do Sérgio é isto. Também e algumas pessoas, eu até vivi no Porto também e mantenho alguns contactos ligados ao Futebol do Porto, já de tempo de adolescência. Não é que o Sérgio não tenha razão em muitas coisas que diz. O problema é a forma. O Sérgio morre pela forma. E depois, enfim, que provoca ali atritos, ou seja, um Sérgio que fosse um diplomata, que fosse alguém que fosse por trás, que tivesse essa paciência, que ele também essa paciência. Não era o Sérgio. Para além de que ele nem precisa de futebol. Nem era o Jesus, nem era o Mourinho. As pessoas esquecem que o Sérgio não precisa de futebol para viver. Portanto, claro que ele precisa viver no sentido que é a paixão dele. E ele quer muito. Claro. Mas se ele estiver chateado, vai-se embora. Ele não precisa do dinheiro do Porto neste momento para viver. Portanto, e a isso dá-lhe alguma liberdade. Há aqui uma série de situações que não vai... Eu estou curioso para ver como é que vai ser descalçada a bota, mas o Porto neste momento precisava do Pinto da Costa de há 15 anos, que por razões óbvias, por razões até pela idade, pelo cansaço, já não é esse Pinto da Costa, mas estou curioso para ver como é que se vai descalçar esta bota. Posso fazer uma pergunta a propósito disso? Pode. Quando é que o Jorge Jesus termina o contrato com o Flamengo? Em junho. Em junho. Se bem que ele já fala em Libertadores, não sei. Em processo de renovar ou não sei. O que é uma questão que no Rio de Janeiro. Agora também estão a ser injustos com o Sérgio. O Sérgio fez no primeiro ano do Porto, pelo amor de Deus. É um trabalho absolutamente notável, formidável, e não se comete essa injustiça com o Sérgio. Mas há treinadores que são muito intensos e que têm um efeito muito forte no primeiro ano e que depois vão... O próprio Jorge Jesus, o José Mourinho. São treinadores de grande intensidade e que depois vão criando desgaste nos anos subsequentes. Desgaste também tem causado a situação do Bruno Fernandes. Sérgio, hoje é a despedida do Bruno Fernandes, ou nem por isso? É a última hora que fica... O Bruno Fernandes não teve a felicidade que teve o João Félix de ter vendido 120 milhões. Porque esses são casos à parte. 126. Não, 126, até ver. Mas com 19 anos, o Bruno Fernandes tem 25.
Mas mesmo assim é diferente. Mas está bem, mas aí, do ponto de vista do retorno de investimento, é diferente. Eu ainda não fiz as contas bem do que o Benfica teve. Mas estamos a falar do Bruno Fernandes. Não, do Bruno Fernandes, eu não sei o que é que se passa, não sei quais são. Vamos lá ver qual foi a parada que o Sporting levantou. Isto é um episódio que, portanto, é um bocadinho de braço de ferro, parece que já tem ao barulho também o empresário Jorge Mendes e mais uma série de gente. Não sei o que é que se passa. Eu, pessoalmente, digo, compreendo o jogador, já deve ter a cabeça noutros sítios que não... Muito bem tratado ele. Pronto. E tem-se visto que a sua prestação nos últimos jogos já não tem sido a mesma, não é? Não tem sido a mesma. Tem estado muito... Não é? Então, uma pessoa está com a ideia... Como dizem as coisas em inglês, muito touchy. E, portanto, eu não sei. Deus queira que as coisas corram bem, não só apenas em relação ao jogador, como também ao próprio Sporting, de modo a ver satisfeita as suas reivindicações. Eu gostava de ver o Bruno Fernandes continuar, por todas as razões, porque o Sporting, obviamente, fica mais fraco sem a presença de Bruno Fernandes. Mas também agora até ao fim da época. Sim, mas até ao fim da época ainda há alguma coisa a defender, sim, não claro, é? Há bocado falámos aqui no terceiro lugar, o Sporting, antes de ganhar, recupera o terceiro lugar, não é? Que pode ter interesse até por uma maior motivação. Agora, no meio disto tudo, eu tenho pena, fundamentalmente, do jogador, não é? Que o jogador deve estar completamente com a cabeça noutro sítio. Bom, estamos a 45 segundos. António, 45 segundos para falar do Benfica. O Benfica continua bem, bem de saúde mental, psíquica, e está a revelar uma maturidade num momento importante e decisivo do campeonato, não é? Teve o benefício e também a sorte de ter ganho os jogos todos quando não estava a jogar bem, não é? Há que reconhecer isso, e como diz o Sérgio bem, na próxima semana, só no dia 7 de fevereiro, 8, sábado a 8, é sem dúvida mais decisivo para o Porto, claro. Mas também é importante para o Benfica em termos de se poder dizer que há campeão muito provável, ou que estamos nesta fase em que ainda há 16 jornadas para completar. Muito bem, foi um prazer, muito obrigado, a conversa foi boa, ficámos a saber mais do que aquilo que sabíamos quando aqui chegámos. Nós voltamos com a Tribuna de Honra na próxima segunda-feira. Tenham uma boa semana.